Boa tarde. Vou gravar hoje uma visão do Padre Oliveira. Me pediram para gravar outras coisas que eu fiz um ou dois vídeos do Padre Oliveira, tentando mostrar uma outra forma de interpretar aquilo que foi mostrado. E tem gente que pediu, algumas pessoas, para fazer de outras visões que ele teve. Fiquei na dúvida, eu não sabia se fazia ou não fazia também, eu vi essas pessoas pedindo, vou tentar fazer desse texto e vamos ver o que acontece. Né? Vamos lá? Então, visão dos portões do inferno. 7 de janeiro de 2016. A visão do portão do inferno. Durante a noite acordei de repente e, como num susto, tive uma visão. Estava sentado na cama e em seguida foi como se estivesse em outro lugar. Para isso é normal, tá? Porque quando Deus te transporta para outro lugar para ver outras coisas, a gente tira você daquele lugar e te leva para outro. E é literalmente te leva, né? O teu corpo fica lá, mas ele te leva em visão espiritual. Não consigo distinguir exatamente se tratava de um sonho ou visão, porque no final me encontrei deitado novamente. Por quê? Porque é tão real que você fica confuso, né? Porque não é só enxergar com os olhos do espírito, como todo mundo fala, quando Deus te dá uma visão na cabeça, na mente. Não, ele te transporta para outro local. Ok? Continuando. Eu estava diante do imenso portão de ferro. O portão era muito alto, como um edifício de uns 10 andares. Eu ouvia e via de trás daquele portão muitos gritos e sons estranhos, como se uma multidão de gente brigando e gritando de desespero. Ele estava encravado em uma gigantesca muralha. Faz o quadro mental que mais ou menos você vai ver isso tudo. Que se estendia sobremaneira para a direita e para a esquerda. Quer dizer, muito para lá e muito para cá, sem, né? Não conseguia ver o seu limite, pois não era só muito amplo, mas como também estava bastante escuro. Esta muralha não era construída com rochas cortadas e polidas, pois mais de se assemelhavam a pedras em uma enorme montanha. Havia algumas pedras grandes e soltas próximas à entrada do portão. De repente, uma daquelas pedras foi assumindo a forma de uma criatura grotesca. Ou seja, Deus começou a deixar ele ver o que era cada coisa realmente. Ou seja, Deus, ele quando dá visões, depois ele vai afinando a visão. Vamos continuar. Para tentar explicar, pense em um gato sem pelo e do tamanho de um homem, com pele cor verde acinzentada, toda cheia de feridas, pernas e braços deformados, rosto humano, mas com buracos no lugar dos olhos. Não é que é um buraco, é que o olho do demônio é assim, ele é escuro, é negro, é como se não tivesse fundo. Aquele ser, certamente um demônio, era um demônio. Levantou-se e fitou na minha direção. Ficou olhando na direção dele. Veio caminhando até perto de mim e senti muito medo. Então falou: demônio, presta atenção, porque toda tentação, toda vez que o demônio fala, né,
com qualquer pessoa, ou um discurso dele, ou uma coisa que ele fale diretamente com você, é sempre a mesma coisa. Tem um pouquinho de verdade e depois é só mentira, né? Mas ele fica bem montado num raciocínio brilhante em cima de um pedacinho de verdade. Depois ele distorce toda tudo que foi dito. Presta atenção, vamos lá. Demônio, irei trazer-te para cá. Tu não escaparás. Há muitos como você aqui dentro. Então, são três informações. A única parte de verdade é que tem muitos lá dentro do inferno, né? Mas como são muitos? Lógico que o demônio sabia com quem estava falando, sabia que era o padre, né? Então ele fala que dentro do inferno tem muitos padres, ou seja, são padres que não seguiram a religião, não resistiram realmente a Deus, fizeram outras coisas. Não cabe a mim aqui fazer o julgamento desses padres. Deus já o julgou. Como é que você pode falar uma coisa dessa? Porque Nossa Senhora já mostrou, né? Fátima pega lá, pega outras visões, Nossa Senhora já mostrou. Toda vez que ela vai, mostra aos videntes o inferno, ela mostra que tem filhos eleitos de Deus que foram para lá, né? Então tem um pedaço de verdade. E aí, nesse pedaço de verdade, ele vai jogar toda a sua historinha. Irei trazer-te para cá, tu não me escaparás. Isso é a vontade dele, né? Não é a realidade do que vai acontecer. Deu para entender a diferença? Eu, o padre responde, que estás me dizendo? Que lugar é este? O demônio, este lugar é nosso, e nós iremos fazer tudo para te arrastar para cá. Você já vê que já mudou o discurso, né? Vou trazer-te para cá, é o que ele começava afirmando. No segundo, ele já vai falar o seguinte: vamos fazer tudo para te trazer para cá. Ou seja, ele não é para ir para lá, mas ele vai fazer de tudo para ele errar. Primeira coisa. Segundo, que lugar é esse? Ele é nosso. Como se o inferno fosse do demônio. Não, nenhum lugar é do demônio. O demônio está no inferno, não é porque ele quer, porque é o reino dele. Não, é um castigo para o demônio. Não é nosso. É o lugar de castigo dele. Ok? E depois de todas as almas que vão contra Deus. Continuando. Tu podes tentar fazer o que quiseres. O padre vai falar: tu podes fazer o que quiseres. Meu Deus e teu Senhor é quem sabe de todas as coisas. A resposta dele foi brilhante. Você pode fazer o que você quiser, mas meu Deus e o teu Senhor, humilhou ele, teu Senhor é quem sabe o que vai acontecer, né? Então o demônio começou a rir e a debochar, me insultando com diversos palavrões, como escravo da mulher, maldito, verme, etc. Para quê? Isso, para quem já lidou com o demônio, sabe quando uma coisa é verdadeira ou não, porque o demônio se repete. Já vi isso, né? Então, como eu já vi, eu sei que é verdade, né? O que o demônio faz? Quando ele tá, por exemplo, para ser mandado embora num exorcismo, uma libertação, ele começa a rir, debochar e a se manifestar e tentar mostrar poder. É porque ele já perdeu a guerra, o poder e tudo. E aí ele começa a fazer exatamente isso, para mostrar poder para a pessoa se intimidar. Na verdade, é o último golpe dele para não sair de uma pessoa endemoniada, né? Deu para ver? Então o que ele faz? Ele ri, ele faz, ele acontece, aí ele começa a debochar, ele faz isso. Aí ele vai perdendo poder, aí ele começa começa a tentar te colocar menor, a debochar de você, te xingar. E o xingamento dele é engraçado, né? Escravo da mulher. Ele não fala o nome de Nossa Senhora. Ele tem horror ao
nome de Nossa Senhora, que ela pisa na cabeça dele, né? Ela humilha ele, a soberba dele. São escravos da mulher. Para eles são um xingamento. Para mim é um um fonte de agradecimento, né? Eu sou esse aqui é o servo de Maria. E aí ele xinga, maldito, verme, etc. Né? Que para eles nós somos porcaria. E aí o verme, eu também gosto muito, que a gente pode chamar de verme. O senhor fala, meu vermezinho que eu muito amo, Isaías, lá em 40 e pouco. Você é um pequeno verme. Mas eu sou um pequeno verme. Saber o que nós somos ajuda até no combate. Aqui está descrevendo um combate espiritual, né? Então, tem que saber que essas coisas funcionam muito assim. O combate espiritual é na opressão, ele sentiu medo, é na presença, as ofensas, os descassos errados, as mentiras, o refutar a palavra e tudo verbalmente são uma batalha espiritual. Eu não vai entender, acha que tem faíscas e fogos. Não que às vezes não existam, tá? Mas esse aqui é o clássico. Continuando. Demônio. Achas que podes comigo? Olha como ele se empurrou. O que você acha que é? Aquelas pessoas que vão dar uma carteirada, né? Aí o padre responde: Não, não posso, mas se Deus quiser, Ele pode me livrar. Ele se colocou na posição de humildade, né? Você pode até tentar me trazer para cá, e se der assim o permitir, é porque eu mereço. Mas mesmo que me traga para cá, já não pode arrastar-me contigo aqueles que, por meio do meu ministério, o Senhor já salvou e salvará. Não sou eu quem o faz, é tudo obra do Senhor. Isso acabou com todo orgulho. O discurso dele, perfeito. Né? E qual é a reação? Com um discurso perfeito, onde você bota toda a graça, toda a glória em Deus, e ele se colocou totalmente nas mãos de Deus. Nem tentou se defender. Né? O que acontece? Ele ficou enfurecido, o demônio, e veio contra mim. Né? Aí ele vai tentar a cartada final, né? Ele vai tentar arrebentar. Muitas outras rochas também se transformaram nesses seres e me cercaram de todos os lados. Achei que seria despedaçado. Outra coisa muito importante: o demônio nunca, nunca ataca sozinho. Ele sempre age em bando. Tem o primeiro, mas tem todo o resto provocando a situação, fazendo a guarda dele. Esse aqui era o primeiro, mas ele é o principal, mas tem todo o que faz a guarda dele. Então, quando você realmente está no embate pesado, os outros se levantam. Né? Então, falando de combate espiritual, coisa de pessoal, né, que está em Deus, está me entendendo. Porém, um pouco antes dele ser tocado, eles olharam com espanto para trás de mim e recuaram com medo. Olha aí, o demônio ele vai tentar o mal máximo, mas atrás do padre tem alguém que o protege. Por quê? Porque ele está agindo como Deus quer. Quando ele está agindo como Deus quer, o protetor de Deus, o anjo protetor de Deus, nos age. Não é só o anjo da guarda. Ele, pelo ministério dele, ele tem um protetor grande. Ok? Ele vai se mostrar aqui. Quer ver? Antes de ele ser tocado, eles olharam para trás e ficaram com medo. Todos eles, aquele grupo enorme de demônios, ficou com medo. Me virei e vi que, próximo e em cima de uma rocha maior, estava um enorme anjo de uns 3 ou 4 metros de altura. Isso aqui geralmente é um arcanjo, tá? Para quem não sabe. A altura dele é esta. Apresentava-se em veste de tom azul escuro, com capuz sobre a cabeça, asas muito grandes e escuras, uma foice na mão e um rosto bonito, muito bonito. Os anjos são muito bonitos, mas são muito bonitos porque eles refletem a glória de Deus. Os demônios, os caídos, você vê que são todos arrebentados.
Preste atenção, seus olhos eram claros e sua expressão apresentava uma paz que eu não consigo descrever. É a paz do vencedor, é a paz quem está em Deus. Preste atenção, tinham vários demônios. Quantos anjos existiam lá? Um. Um anjo arrebenta com um esquadrão de demônios. E eles nem vão tentar lutar, porque são covardes. E eles retrocedem. Ok? Olhei em direção aos demônios e eles estavam todos abaixados, como se estivesse tentando se proteger. Voltei-me novamente para o anjo e perguntei quem era. Ele nada disse, apenas mostrou-me aquela enorme foice, e nela estava escrito fogo incandescente, e os números 33 mais 12. Para tudo. O nome do anjo era fogo incandescente, só que ele não falou o nome. Porque o nome do anjo é o seu serviço para Deus, e o serviço dele para Deus ele é um ceifador. É alguém que vem trazer a justiça de Deus. Entenda isso. E ele tem um tempo para fazer esse trabalho, 33 mais 12. Anota aí. Eu não entendi. Também é difícil entender o que Deus fala, né? Muitas coisas são coisas figuradas. Em seguida, ergueu a foice na minha direção e eu vi ao meu redor 9 pessoas iluminadas. Não conseguia distinguir seu rosto, pois pareciam ser pura luz. 9 pessoas ao meu redor deram as mãos e desapareceram. O primeiro era um arcanjo, ok? Esses 9 são anjos normais, que estão mais ou menos à altura dele. Deu para entender? E esses 9 são pessoas que são anjos que vêm em proteção dele. Aquele foi um especial que veio em função do trabalho que ele tem que fazer. Não posso falar porque não posso falar o trabalho dele. Mas o nome do anjo que apareceu é o nome do trabalho do padre. Não posso falar mais que isso. Formou-se como se uma espécie de anel luminoso ao meu redor. Uma outra pessoa luminosa apareceu no meu lado direito, tocou-me o ombro com uma mão, e com a outra o anel luminoso. Naquele momento, a luz do anel apareceu aumentar muito, e os demônios todos fugiram e se transformaram em pedras novamente. Ou seja, a ação dos anjos de Deus acabou com toda a manifestação demoníaca nas portas do inferno. Ou seja, quem manda até dentro do inferno. Ok? Eu também comecei a emitir luz e fiquei olhando as minhas mãos. O que é isso? Na hora que a manifestação de Deus acontece, o Espírito Santo dentro do Padre começa a brilhar. Entendeu? Em seguida, todos desapareceram e eu fiquei sozinho com o anjo. Ele sorriu para mim e apontou novamente para a foice e para os números escritos e desapareceu. Ele queria mostrar, mas ele não pode falar. Ok? Porque não era hora dele saber ainda. Então, despertei daquele estado, que estava novamente na minha cama. Peguei a Bíblia e abri e li. Eclesiástico 14, 11. Isso aqui parece muito com as visões de Padre de Dom. Como é o nome dele? Dom Bosco. Então, tem um Dom Bosco, Deus fez essa revelação, me levou ele no céu, no purgatório e no inferno. Então, as visões do inferno parecem um pouco aqui semelhantes. Mas o anjo leva Dom Bosco ao coração do inferno. Ok? Continuando. Interpretação.
Agora o padre vai dizer o que ele achou, o que ele ficou gravado nele disso tudo. Mas vejam, é a interpretação dada por ele. Não quer dizer que seja vontade de Deus. Porque muitas vezes Deus fala com a gente só vai entender isto anos depois. Né? Mais próximo dos acontecimentos que são relacionados aos que foi revelado. Isso é o normal, ok? Ou senão, se Deus ele começa a te falar antes, geralmente. Mas vamos ver o que veio. Penso que o Senhor, em sua infinita misericórdia, quis me mostrar o ódio que o inferno tem dos sacerdotes. Verdade. Também me pareceu ser um aviso de que nos próximos anos seriam anos de dificuldades, mais dificuldades para os sacerdotes. Concordo. Eu estava com 33 anos na ocasião. Penso que aos 33 mais 12 seriam os anos seguintes. Correto. O tempo, o tempo que levaria até eu ter 45 anos. Fechado? Então, continuando. Onde é que eu parei? Ou seja, 2029. Ou seja, Deus estava apontando para o padre o ano de 2029. Eu vou ler, depois eu volto. Outra intuição que eu tive sobre as 9 pessoas iluminadas pode ser a necessidade que o sacerdote tem de se aliar aos santos anjos, que compõem 9 corpos, e o seu anjo da guarda, que seria a 10ª dentro do círculo que tocava o meu ombro. Perfeito. Nestes anos de combate espiritual. Fechadíssimo. O anjo com vestes escuras, para mim, se tratava do anjo do final dos tempos. É o anjo da justiça. Né? A foice, o sinal de morte, é o sinal da colheita, portanto, o fim de um período. O que me faz pensar num tempo de combate até 2029. E esta é a minha interpretação. É a interpretação dele. Não sou eu ninguém para julgar, mas o que me vem é o seguinte: o anjo fez questão de mostrar isso para ele 2 vezes. E ele falou, ele quis mostrar que quando ele tivesse 33 mais 12, ou seja, 45 anos, no ano de 29, é que se realizaria o trabalho que aquele anjo veio mostrar. Então, o ano de 2029 é o ano que começa a colheita. Né? O tempo que ele veio demonstrar. Qual é o tempo da colheita? O que é a colheita? É o tempo da purificação, que nós chamamos também de tribulação. Então, vai ser um período de grande tribulação. Quando que começa isso eficazmente? 2029. Deu para entender? Então, Deus mostrou o tempo para ele quando começa. Por que eu vou falar isso? Porque olha o começo da visão. O começo da visão é ele fazendo batalha espiritual nas portas do inferno com os demônios. É a função dele. Para quê? Salvar muita gente. E ele vai ser protegido o tempo inteiro pelos anjos, mas ele também, Deus está falando uma revelação, que ele provavelmente vai ter 9 ou 10 pessoas próximas a ele, que serão pessoas de intercessão, para que ele consiga vencer as batalhas. Porque as pessoas rezam, a glória de Deus as envolve, elas ficam iluminadas, entendeu? E o coração, e ele começa a ficar iluminado, porque o Espírito Santo começa a agir dentro do seu coração.
E ele vai agir com extrema sabedoria para fazer o combate eficaz no trabalho que o Senhor vai chamar ele a fazer. Eu não posso falar qual é, mas isso tudo vai. E ele vai estar pronto para esse trabalho em 2029. Deu para entender? Posso estar errado? Posso. Mas é aquilo que o Senhor me dá como interpretação para esta visão. Tá bom? Se quiserem que eu faça outro, pegue outra visão dele e faça a mesma coisa, basta. Bota aí nos comentários embaixo que eu faço. Você acha que isso foi relevante? Se